Olá, tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais um programa Construção em Foco na Band, comigo, Átila Lira. Olha, você que é empresário e atua no setor da construção, esse episódio está imperdível, porque nós vamos trazer práticas jurídicas que vão ajudar a organizar, proteger e escalar o seu negócio em 2026. E para isso, hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a advogada Raíssa Lira, que é especialista em direito empresarial e societário e que vai compartilhar boas práticas da sua experiência com o mercado da construção e com os outros setores que ela atua. Raíssa, primeiro eu queria te agradecer imensamente por estar participando conosco, né? E se dispor a ajudar os empresários a melhorarem e a expandir o seu negócio. E o nosso público, como é muito forte em material de construção, acredito que tem muito aí a aprender com essa tua experiência. Obrigado, Raíssa. Átila, eu que agradeço aqui o convite. Eu acho que vai ser um momento da gente passear por várias áreas aqui do direito, mas todas elas no intuito de facilitar a vida do empresário, justamente utilizando práticas jurídicas, que vai ser essencial para 2026. A priori, Raíssa, eu queria conversar um pouco contigo sobre compliance, né? A gente escuta muito falar de compliance nas grandes corporações, mas fala pra gente o que é o compliance e de que forma o compliance pode contribuir para a estruturação e desenvolvimento das empresas. Átila, o compliance hoje ele é fundamental dentro de uma empresa. E assim, há uma mística que é somente para uma grande corporação. Mas o compliance ele é totalmente aplicável para uma empresa de pequeno e médio porte. Então, por que o compliance é aplicável para esse tipo de empresas, né? O que eu gosto sempre de fazer uma analogia com a palavra paz, né? Átila, você sabe qual é a etimologia da palavra paz? Me ajude aí, Raíssa, por favor. Eu fui para uma palestra recentemente lá em São Paulo e eu descobri porque faz justamente o que eu faço no meu dia a dia, né? Manter as coisas em ordem. Então, quando você tem o compliance aplicado dentro da sua operação, você mantém as coisas em ordem, porque o compliance é justamente o seguinte, é a forma que você vai ter a sua empresa aliada ali, leis, normas e regulamentos. Isso vai facilitar no seu dia a dia a questão de você ter o fortalecimento da cultura organizacional da tua empresa, ter uma boa visibilidade ali com teus colaboradores de modo interno e de modo externo ali, você facilitar o dia a dia, ter mais credibilidade com parceiros, fornecedores e atrair até potenciais investidores. Afinal, sua empresa é transparente e tem boas práticas de compliance aplicada. Então, Raíssa, o compliance ele vai nessa questão de você manter a empresa organizada, fortalecer os processos, independente do tamanho da empresa, né? Seja ela uma empresa gigante ou seja ela uma média e pequena empresa, se o empresário souber trabalhar essas práticas, ele pode aí já dar passos largos para estruturar o negócio e trabalhar o crescimento em 2026, é isso? Isso, totalmente. O meu dia a dia hoje, acho que é justamente prestar consultoria para essas empresas pequenas, médias e de grande porte, justamente porque é o seguinte, há uma busca de alavancar ali os investimentos dentro das empresas e ali manter a casa em ordem para justamente que seja possível esse tipo de situação. Tu consegue trazer alguns exemplos práticos de práticas de compliance que contribuem para o desenvolvimento da empresa, das empresas? Átila, eu vou citar aqui, que eu acho que a gente vai perpassar aqui durante essa entrevista, 4 pontos fundamentais aí dentro da empresa, né? Quando você tem um compliance ali olhando para a identidade do seu negócio, que é a marca, que ela precisa ser protegida. Quando você tem ali uma relação entre sócios bem alinhada, tanto com o contrato social e acordo de sócios, você tem ali o compliance também aplicado dentro das relações entre os sócios. Você também tem aquela questão de ter ali a casa em ordem na parte lá com seus colaboradores. O compliance também é totalmente aplicável a isso. E também com questões de tributação. Então a gente passa por marcas, a gente passa por societário, a gente passa por trabalhista e a gente vai passar também por essa questão tributária, principalmente com as reformas. E tudo isso é parte do compliance, porque compliance, como eu disse, é manter as coisas em ordem porque é prevenção. E aí você falou sobre a questão de proteção de marcas, né? A gente sabe que a marca ela é um grande ativo das empresas e muitas vezes essa marca ela não é protegida. Tem muitas empresas que fazem investimentos na marca, mas não faz um registro de marca. Tu pode falar para a gente como é que o empresário pode proteger a sua marca e ter cuidados para não fazer investimento nessa marca e depois correr o risco de perdê-la? É muito comum, principalmente no segmento de material de construção,
não haver aquele conhecimento de que a marca precisa estar sendo registrada, mas registrada no local certo. Vem muitas questões que a marca já está lá registrada lá na junta comercial, já estou garantido. Na verdade, não é bem assim. Você precisa ter o registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E o preço para se fazer isso, Átila, é extremamente baixo. Então, só faltou aquela questão do empresário ter o acesso ao conhecimento para entender que o seguinte, que a marca dele só vai ter proteção nacional se ele tiver o registro no INPI. Então, o meu dia a dia hoje também tem de conscientizar o empresário do segmento da construção que ele também incorpora o dia a dia. Trazendo aqui a vivência que eu tenho no setor da construção, eu vejo que muitas marcas que são trabalhadas, elas não são registradas no INPI. Muitas vezes o empresário acha que pelo fato de ter feito o registro na junta comercial, automaticamente a marca já está protegida. Então, o que protege a marca, como você bem frisou, é a questão do INPI, né? E a gente sabe que o negócio é impulsionado pelas estratégias de marketing, por vendas, e nesse mundo que está tão conectado aí, que existe um apelo tão forte para ferramentas que potencializem a marca, se o lojista, o empresário, ele não tiver esse cuidado, ele pode perder a marca. E isso, pode perder a marca totalmente. A gente tem situações, já teve situações, o seguinte, o cliente ele estava lá, era de outro segmento, era um segmento de restaurante, e aí ele estava, isso eu estou falando porque foi um caso que aconteceu mês passado. E aí ele recebeu uma notificação extrajudicial dizendo que ele tinha que retirar a marca ali de circulação. Ele não me procurou o jurídico, me procurou e justamente eu falei para ele, olha, você tem já a marca registrada? Ele disse, não, Raíssa, eu não tenho. Aí eu, poxa vida, você tem hoje um Instagram tão forte, você divulga a sua marca para todo o canto do Brasil e você não tem o seu registro. Raíssa, eu não tenho. Aí eu disse, olha, a gente vai entrar com uma manifestação aqui, porque o seu segmento, que tem que pensar até nisso, Átila, o segmento que estava abordando ele era um segmento diferente de restaurante. Então, o que acontece? O INPI, ele garante a proteção da marca, mas pela classe que você definir. E a classe está ligada à sua atividade. Se você exerce uma atividade de material de construção e você pede um registro no INPI para essa classe de material de construção, você tem garantido ali a sua exclusividade na marca naquele segmento. E aí, o que aconteceu com aquele cliente de restaurante? A pessoa que estava notificando ele, nós fizemos uma contra-notificação dizendo o seguinte, nós entramos com o pedido de registro de marca, mas ressaltamos o seguinte, que ele só tinha ali proteção em relação ao segmento dele e não o segmento da gente que era de restaurante. Então, isso é também totalmente aplicável à situação do material de construção, que tem lojistas que têm essa preocupação de ter o registro da marca, mas às vezes vem uma abordagem ali de uma outra pessoa dizendo que ele não tem condições de estar ali utilizando, mas tem que ver a classe da atividade que foi registrada aquela determinada marca. Quando a gente considera as empresas de uma forma geral, hoje 80% das empresas no Brasil são empresas familiares, de acordo com o Sebrae e a Dom Cabral, a consultoria Dom Cabral. E 30% dessas empresas, você trouxe um dado importante, né? Que 30% dessas empresas não chegam à segunda geração. Então, a gente escuta muito falar sobre práticas de governança, né? Qual a importância das práticas de governança para empresas como um todo e especialmente as empresas familiares que são dominantes no cenário nacional? Átila, tem formas de a gente organizar essa questão da governança. E eu digo que tem basicamente 3 documentos que são essenciais. A gente negligencia, mas o contrato social da empresa, que muitas vezes é feito pela contabilidade de uma maneira genérica, ele tem muitos elementos de governança que poderiam ser inseridos ali dentro do contrato social. A gente também tem um protocolo familiar, que é justamente o seguinte, é você organizar o dia a dia ali da família e da empresa. E também tem um acordo de sócios. Eu digo que o acordo de sócios ele vai estar muito casado ali com o contrato social da empresa. Se o contrato social autoriza a existência do acordo de sócios, o acordo de sócios está lá valendo. E é aquele assunto que você não pode deixar público, porque se você coloca lá no contrato social alguma demanda, por exemplo, de planejamento estratégico, ali todo mundo vai estar sabendo do seu planejamento estratégico, mas a gente coloca ali dentro do acordo de sócios. Então, eu digo que esses 3 documentos, eles são fundamentais para justamente organizar a sucessão ali dentro da empresa, a gestão da empresa,
a questão também ali da relação entre os sócios, se houver algum impasse, ou a negociação de cotas ali do sócio, né? Atração de potenciais investidores, ou de vender logo a marca da empresa, esses assuntos que são sensíveis ao patrimônio da empresa que você pode estar negociando. Então, esse documento é fundamental para o dia a dia de uma empresa que quer se organizar e, principalmente, está pensando nessa questão da sucessão. O bate-papo com a advogada Raíssa Lira está riquíssimo, apresentando aqui boas práticas para você proteger, organizar e expandir o negócio em 2026. Você quer saber mais? Aguarda um pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com o programa Construção em Foco e hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a advogada Raíssa Lira, que tem compartilhado importantes práticas jurídicas para te ajudar na expansão, proteção e organização do seu negócio da construção. Raíssa, e o que é que o empresário precisa fazer para construir um acordo de sócios? A gente senta com o empresário e a gente começa a discutir como é a relação entre os sócios, né? Quem é o sócio que está ali dentro da operação, fazendo o marketing, o comercial, o financeiro? A gente começa a distribuir quais são os cargos ali dentro da empresa. Por que isso? Porque você dá autonomia para quem exerce aquela determinada função. Então não gera aquele atrito. O comercial está divergindo com o marketing. Mas são coisas que cada um poderia já estar ali definido dentro do acordo de sócio, poderia seguir de uma maneira espontânea e sem necessidade ali de ter atrito. Então, quando você tem isso, principalmente no cenário de uma empresa familiar, você dá lá o traço profissional àquela sociedade. Então, o acordo de sócios ele vai ajudar nessa definição de cargos e funções ali dentro da empresa. Como eu disse, a gente questiona o empresário em uma reunião para fazer esse acordo de sócios, para perpassar sobre esse tema, mas existem outros temas que a gente traz. Por exemplo, planejamento estratégico que a gente traz, porque o acordo de sócios, como eu disse, ele não é público lá na junta comercial. Ele é um documento de gaveta, mas que ele vincula os sócios. Então, a gente coloca lá regras, por exemplo, de sucessão, como é que se um determinado filho do empresário, se ele quiser assumir ali um negócio dentro da empresa, se ele vai poder estar apto a exercer um cargo de direção ali dentro da empresa ou não. Você tem que estudar, você tem que viver tempo de mercado para justamente você ingressar no quadro social da empresa como diretor. Então tem todo esse trâmite que a gente, percebendo na conversa, numa reunião com o empresário, a gente consegue traçar essas questões relacionadas à gestão, à sucessão ali de um filho entrando dentro da empresa, do negócio. Casos também, por exemplo, da esposa, do marido entrar dentro da sociedade. A gente consegue também ali definir, como eu digo, essa questão de negociar os ativos da empresa. Mas dizem que o principal desafio de uma relação empresarial é a relação trabalho, né? Uhum. Então, quando você faz o acordo de sócio, você deixa claro quais são as regras, né? E não só dos pactos que os sócios fazem ali, de como eles vão atuar, mas também de como você vai ingressar, qual vai ser o regimento da empresa. Inclusive, o regimento interno, ele está dentro do acordo societário ou são coisas diferentes, Raíssa? Na verdade, o acordo de sócios ele vai funcionar ali como se fosse como se tivesse ali nas relações entre os sócios, um regimento interno, realmente, como funciona aquela sociedade. Só que a gente traz esse documento, regimento interno, mais naquela questão na trabalhista, né? Que é um dos documentos essenciais que a gente tem que trabalhar com a relação com os colaboradores. Mas o acordo de sócio, ele vai fazer justamente essa questão de regir as relações entre os sócios, né? E eu gosto sempre de trazer, você trouxe assim, você faz uma sociedade com quem você está alinhado, né? E é muito importante também a gente sempre definir nessas questões de acordo de sócios, e principalmente na definição do contrato social, a composição das cotas da sociedade. Porque muito dos impasses, eu estava até semana passada conversando com o cliente, ele disse, Raíssa, fechando a negociação aqui, vou ficar com 50% da sociedade e os outros 2 sócios, eles vão ficar com 25% cada um. Raíssa, segui até tua dica de ficar com maioria do capital social. Aí eu disse, como assim? Tu vai ficar com maioria do capital social? Aí ele, vou ficar com maioria do capital social. Aí vamos supor que você entre no impasse entre esses 2 sócios. Esses sócios acabam ficando contra você. E aí, como é que vai ser essa situação? Vai gerar um impasse, né?
Aí ele disse, vai gerar um impasse, mas eu não tenho maioria do capital. Não, você não tem maioria do capital social, vai ser 50-50. E ainda tem um detalhe, que o Código Civil diz que se você tiver uma sociedade com 3 sócios e que tiver empate nessas decisões, vai contar a maioria dos sócios, vai ser 2 contra 1. Então, assim, a gente precisa urgente fazer um acordo de sócios aqui, que a gente consiga regulamentar como é que vai ser cada decisão dentro da sociedade para você que não fique com desvantagem. Quais são os principais riscos aí que a questão trabalhista traz para o empresário e o que é que pode ser feito para o exercício de 2026 aí para minimizar esses riscos? Átila, hoje em dia, principalmente quando eu vejo no segmento da construção, há uma certa informalidade. Então é o seguinte, são contratadas pessoas, mas não tem um contrato de trabalho ali formalizado. Então são avulsos. A gente sempre tem uma perspectiva nessa consultoria que a gente faz de compliance, que é justamente o seguinte, olhar para a relação ali de trabalho e verificar se ela tem algum documento palpável ali, porque não dá para você ficar hoje numa empresa sem qualquer contrato. E eu digo que são 4 documentos essenciais para a gente implementar dentro da operação, para justamente você alinhar ali a relação interna com os colaboradores, que é o contrato de trabalho, o regimento interno, o código de conduta e o manual de setor. O contrato de trabalho, ele é muitas vezes também feito genericamente pelos contadores. Então, às vezes faltam cláusulas, por exemplo, uma cláusula de não permitindo que a outra pessoa vá para o concorrente. Ou tem cláusulas também que, por exemplo, a empresa vai e investe treinamento para o funcionário um mês depois já está no mercado em outra empresa. Então, a gente tem como ali colocar no contrato de trabalho essas cláusulas que vedem ali aquela questão do colaborador sair ali do mercado e exercer e passar informações essenciais do negócio. Então, se eu tenho um contrato genericamente feito pela contabilidade, eu não tenho condições de colocar uma cláusula como essa. Então, é fundamental a gente ter atenção ao contrato de trabalho. Regimento interno, que é a identidade da empresa. Então, a gente coloca lá como é que o colaborador tem que se portar no seu dia a dia. E o código de conduta é a forma como a empresa vai ser vista pelo mercado. Então, é muito bacana a gente definir ali qual é a missão, quais os valores ali dentro da empresa, para a gente colocar ali no código de conduta. E o manual de setor é justamente a descrição das atividades que o funcionário vai fazer. Então, quando você tem esses 4 documentos fundamentais dentro de uma empresa, você vai conseguir rodar ali a tua operação como no setor trabalhista muito melhor. Então, a gente consegue reduzir custos com o compliance trabalhista aplicado. Então é fundamental isso, enxergar o compliance como uma medida de prevenção, mas como também de fortalecimento da cultura, como eu já falei, mas de redução de custos ali dentro da operação. Esses documentos, né, que você citou aqui, eles são, então, eu contrato um CLT e aí no ato da contratação ele já tem essa documentação, o regimento interno, e ali ele já assume esse compromisso. Isso. A gente coloca isso em prática, mas também tem situações, acho que a empresa já está rodando e aquele determinado funcionário não tinha aquela documentação ali assinada, né? O regimento interno, o código de conduta, o manual de setor. Então a gente tem a preocupação ali de fazer reuniões ali com o colaborador para que ele assine aquela documentação. Porque ali você vai estar conseguindo ali fazer com que a empresa, mesmo que esteja rodando, ela consiga implementar essa documentação. A gente tem que ter o cuidado ali de, no ato da contratação, ou mesmo depois de ter sido contratado aquele funcionário, que ele venha ali assinar ali a documentação que tem para a empresa, né? E explicar, logicamente, a gente sempre explica a importância, porque cada documento desse precisa ser assinado. Aí a gente tem visto também uma crescente na questão da pejotização, né? Profissionais que trabalham como PJ para a empresa. Essa documentação também é válida para esse perfil? Átila, depende do funcionário ali que você esteja falando, porque às vezes tem o seguinte, PJ é justamente o seguinte, é um prestador de serviço. Se ele tem uma relação realmente como um funcionário da empresa, que ele bate ponto, que ele ali está obedecendo ordens, ali já descaracteriza essa questão de a gente colocar como PJ. Então o PJ ele tem uma maior liberdade de atuação. E existe alguns cargos ali dentro da empresa que você tem condições de estar colocando. Isso eu vejo no segmento de lojistas de materiais de construção. A gente tem condições, por exemplo, às vezes de colocar um gerente, um supervisor, que ele já tem um nível salarial mais alto, a gente colocar ali, fazer um contrato de prestação de serviço.
Mas, lógico, ele tem que ter uma autonomia. Se ele não tem ali autonomia para exercer livremente as funções dele, que ele tem que bater ponto, essas situações, infelizmente, vai estar ali caracterizado uma relação de trabalho. Mas é totalmente possível a gente estar trabalhando com PJs dentro de uma operação de uma empresa. Existe um outro ponto também que tem crescido muito, que é a questão de você transformar colaborador em sócio. A gente sabe dos desafios que é o mercado como um todo, e no setor da construção não é diferente, de você buscar mão de obra qualificada. E muitas vezes tem empresas que têm pessoas qualificadas, que têm as suas ambições, vontade de crescer, e que para a empresa reter esse colaborador, ela propõe dele se transformar aí no sócio da empresa. Quais são os pontos de atenção que uma empresa tem que ter nesse movimento? Átila, é fundamental quando você pensar nessa questão de tornar o colaborador como sócio, você estruturar um plano dali para que ele tenha uma condição de se tornar sócio, que é o partnership. Então, é o seguinte, a gente tem que estruturar esse plano, porque se você não estrutura isso, você está ali, o colaborador virou sócio, mas ele é um sócio que não está ali atrelado a metas. E quando a gente cria esse plano, a gente coloca metas, o tempo que ele tem que estar na empresa para ele conseguir ser sócio ali da empresa. Então, não é algo que entrei dentro da empresa, já vou me tornar sócio. A gente tem o cuidado de explicar para o cliente, olha, vamos sentir como essa pessoa é, se ela está alinhada realmente com a cultura da empresa, se ela realmente tem condições de entregar os resultados que a gente está propondo aqui, para ela conseguir ter direito a uma participação. E muitas vezes a gente coloca uma participação pequena para justamente o colaborador se motivar e se sentir com aquele sentimento ali de ser sócio da empresa e querer cada vez mais estar ali dentro da empresa como sócio. Isso, o tempo da entrevista passa rápido aqui, né? E aí eu queria trazer mais um ponto, que é um ponto que tem deixado muita gente com um friozinho na barriga, que é a questão da reforma tributária. Como é que você está vendo essa questão da reforma tributária, que começa a vigorar já a partir de 2026, né? E quais são os pontos de atenção aí que o empresariado tem que ter em 2026, nesse início de trâmite aí da reforma? Átila, eu olho assim para o segmento da construção e eu vejo a situação de lojistas, distribuidores, construtores, também arquitetos, de constituir empresas no Simples Nacional. Só que agora vai ter o seguinte, é muito comum assim, começar uma empresa, por exemplo, logística de material de construção, ter uma empresa no Simples, ter outra empresa no Simples, e aí o seguinte, numa empresa ele fatura 4,8 milhões, que é o teto do Simples Nacional, e na outra empresa ele também faz esse mesmo faturamento. Antes não tinha essa mesma fiscalização tão ferrenha, mas agora a Receita Federal ele vai estar acompanhando essa questão dos faturamentos. Então, se você tem uma empresa no Simples Nacional e essa empresa e tem outra empresa também que você está dentro dessa sociedade e quando você soma os faturamentos dá mais de 4,8 milhões, então o que vai acontecer? Você vai ser desenquadrado, você vai para lucro presumido. Então, tem que fazer um planejamento tributário para que justamente o seguinte, você consiga estar ali colocando, pagando menos impostos dentro da sua empresa e brincando, logicamente, com outros regimes tributários, né? Então, porque há muito essa mística que eu tenho que ficar como Simples Nacional. Simples Nacional é o único regime tributário que vai dar certo para a minha empresa, mas você consegue, às vezes, pelo dia a dia, colocar ali um lucro real dentro da empresa. Isso é bacana quando você tem uma orientação para fazer isso. Então, a gente hoje, no trabalho de consultoria que a gente desenvolve, no meu dia a dia no escritório, a gente consegue estar planejando com o cliente como é que vai ser o regime tributário dele, como é que vai ser a distribuição das empresas dele. Raíssa, dentro desse contexto da reforma tributária, você já trouxe essa questão do Simples Nacional, né, e da atenção que os lojistas e os empresários precisam ter em virtude dele ser desenquadrado de regime ou então ele ser enquadrado em faixas maiores do Simples Nacional, que vai fazer com que ele pague mais imposto, né? Mas também existe a questão da distribuição de lucros, que já começa a vigorar a partir de 2026. Fala um pouquinho pra gente o que é que muda em relação à distribuição de lucros. Átila, essa é uma parte que vem gerando muitas dúvidas. É justamente o seguinte, o que está acontecendo? Hoje você pode distribuir os lucros da empresa sem ter nenhum imposto ali incidido.
E aí o que acontece? Tem empresas hoje que têm o lucro lá em cima, né? Hoje, por exemplo, tive um caso no escritório que a empresa tinha ali escriturado 10 milhões de lucros a distribuir. O que vai acontecer? No próximo ano, 2026, se você for distribuir lucros, vai ser incidido ali 10% de um imposto retido na fonte. Então, o que vai acontecer? O lucro que vai ser colocado ali, aposto para ser distribuído, vai ser tributado. Mas existe uma maneira que aí o que muitos empresários estão correndo até dia 31/12/2025, que é fazer a distribuição dos lucros que eles já têm até esse exercício de 2025. E aí o seguinte, como eu disse hoje, tinha esse cliente que estava ali entre os 10 milhões ali para ser distribuído de lucros. Ele estava fazendo uma ata de distribuição de lucros para pelo menos distribuir ali 70% dos lucros dele nos próximos anos, que você vai poder distribuir esses lucros em 2026, 2027 até 2028. Então, tá essa correria. E quem não souber dessa situação, faça isso, porque você vai conseguir estar distribuindo os lucros da sua empresa de anos anteriores, agora em 2025, sem estar incidindo o imposto retido na fonte, que vai ser cobrado a partir de 2026. Raíssa, a nossa entrevista aqui passou muito rápido, né? Foram abordados diversos pontos que os empresários, né, precisam ter atenção para 2026, para poder organizar, se proteger e, logicamente, criar planos de expansão para o negócio. Eu fiquei assim, extremamente feliz de conversar contigo por ver a tua base de conhecimento, né? E eu fiquei curioso. Raíssa, qual é a formação? De onde é que a Raíssa conseguiu, tão jovem ainda, trazer toda essa base de conhecimento? Átila, hoje eu tenho uma atuação no direito, eu digo que eu tenho 7 anos já como advogada, mas eu trabalhei como na advocacia desde desde o meu segundo semestre da faculdade. Então, assim, tem mais de 10 anos assim, de experiência. Mas, em compensação também, essa questão da gente sempre buscar o conhecimento, né? Eu acho que, para quem não sabe, o Átila é meu irmão, e aí a gente tem uma característica na nossa família, tanto a Nogueira como a Lira, de sempre estar buscando aprender algo novo, né? Então, eu, desde 2023, principalmente que eu ando mais trabalhando nessa área empresarial, eu sempre vou a São Paulo para tentar fazer ali cursos, né, voltados para práticas empresariais. Então, hoje eu tenho essa questão de ter curso no INSPER, na FGV, todos voltados para o direito empresarial. E eu também tenho uma especialização na Unifor em direito societário e negócios empresariais. Então, a gente hoje consegue trabalhar dentro do escritório, trabalhar dentro dessa estrutura de uma maneira mais personalizada para o cliente e, consequentemente, mais prática para ele, para facilitar os negócios que ele tenha. Raíssa, quero te agradecer imensamente por essa entrevista, por dispor do teu tempo, né? E você terminou com uma mensagem muito importante. É buscar conhecimento para estar se aprimorando aí, estar conectado ao que acontece no mercado, né? Já agradeço imensamente aí por participar conosco, né? E já deixo aqui, a Raíssa já deixa aqui esse recado importante. Se você quer acelerar o seu negócio do setor da construção com pressão total, você precisa estar ligado nessas dicas que foram apresentadas hoje nessa entrevista, Raíssa. Muito obrigada, Átila. Eu espero que esse programa tenha contribuído para vocês e que a gente consiga estar ali facilitando o negócio. Não vejo o direito como algo que é dentro de uma caixa, estagnado ali. Vejo o direito como um facilitador de negócios. E é isso, meus amigos. Vamos encerrando o programa Construção em Foco por aqui. Mais uma edição especialíssima, riquíssima, para você expandir o seu negócio em 2026. Até o próximo programa. Um abraço.